mais uma live, dicas de programação, tá? Se você está começando a aprender programação, eu deixei na descrição aqui do post um link do mini curso de lógica de programação, se você tiver interesse. Nesse endereço aí, se você se inscrever, você tem acesso a um mini curso gratuito de lógica de programação que eu desenvolvi em 2015. Ele está funcionando, né, automaticamente, né? Esse é o poder da programação, do desenvolvimento de software, tudo automatizado. Você vai receber cada lição por e-mail automaticamente, né, ao longo do tempo aí. Então, se você tiver interesse em aprender lógica de programação, se inscreve aí nesse mini curso gratuito. Só colocar o e-mail lá, você já vai receber as suas aulas, tá? Além disso, na descrição aqui da live, tanto no YouTube quanto no Facebook, eu coloquei um link para quem quiser se inscrever no Telegram, né? Eu criei um canal de Telegram e lá eu vou colocar dicas diariamente lá, né? Então eu vou colocar conteúdo nesse canal também, quem quiser acompanhar lá, além do YouTube e Facebook, que a gente já está colocando conteúdo agora com mais frequência. A ideia é intensificar mesmo, aproveitar aí esse tempo de coronavírus aí que o pessoal tá em casa, ajudar o pessoal a estudar, né? Quem sempre estava bloqueado com programação. Então essas lives aí que eu estou começando a fazer é para ajudar essas pessoas aí que, né, no passado estava bloqueado, e a minha missão aqui é desbloquear para a pessoa aprender mesmo e entrar nessa área de trabalho que praticamente não tem crise, né? Inclusive parece que nas crises a gente trabalha mais quando é dessa área de desenvolvimento de software. Bom, vamos lá então. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta live, dicas de programação. Aqui eu entrego para você toda a minha experiência de desenvolvimento de software de 15 anos de trabalho para ajudar você a aprender a programar sem sofrimento de uma vez por todas, tá? Eu sou Gustavo Furtado, do blog Dicas de Programação, né? Eu criei esse blog em 2013 e o tema desta live, que é a segunda dessa sequência, é qual a linguagem de programação escolher, né? Essa é uma pergunta muito frequente das pessoas que começam a trabalhar a querer estudar programação e fica, né, eu escolho Java, eu vou para o Python, eu fico no JavaScript, HTML é linguagem de programação, não é? O pessoal fica pesquisando muito e acaba travando, né? Não sabe o que faz da vida, não sabe se é uma ou outra, enfim. E hoje eu quero que você saia dessa live com a resposta para você saber qual linguagem de programação você vai escolher, tá? Basta pensar e escolher uma das opções que eu vou apresentando aqui. Claro, tem muitas outras, porque é um mundo infinito de linguagens de programação, tá? E, inclusive, esta pergunta ela é móvel no tempo. Se a gente for parar para pensar, as linguagens de programação elas vão tendo mudanças aí no mercado e a gente próprio está em momentos diferentes da nossa vida. Tanto no momento de aprendizado, quanto no momento de atuação profissional. Então, por exemplo, se hoje eu estou trabalhando com banco, por exemplo, no mainframe, eu estou trabalhando com uma linguagem para aquela atuação que eu estou fazendo naquele momento. Se depois eu estou fazendo um aplicativo Android, exclusivamente Android, tem outras linguagens para fazer isso. Se eu virei um programador web, tem linguagem apropriada para isso. E se eu estou começando agora, tem linguagem apropriada para isso. Não tem assim nada escrito em pedra que tem que ser isso aqui. Você pode escolher várias linguagens, mas tem uma outra que é a mais indicada. E aqui é isso que eu quero te dar opinião. Então, a primeira coisa que tem que estar na sua mente é essa. Independente do momento da pessoa que você está profissionalmente, o mercado daqui 20 anos não vai ser essas mesmas linguagens. As linguagens que eram comuns lá atrás, em 2000, 2005, 2010, sei lá, VB, né, Visual Basic 6, Java 2, Java 4, as próprias linguagens elas vão evoluindo e tendo características diferentes. Se você for pegar um Java da versão 2, versão 1.4, que ficou que deu um boom no Java, é muito diferente da que a gente trabalha hoje. Hoje a gente tem Lambda, genérico que não tinha naquele tempo, por exemplo, né? Hoje em dia o JavaScript tem frameworks que já estão estabelecidos que há 2 anos atrás, 3 não tinha. Há 5 anos atrás começou a se falar de Angular, por exemplo.
React foi 2 ou 3 anos atrás que virou um boom aí. Depois eu vou mostrar alguns gráficos para vocês. Então, o importante, antes de escolher qual a linguagem de programação que eu vou escolher para me dedicar aos estudos agora, o importante é prestar atenção nisso. Isso é móvel no tempo, depende de várias situações. Então, vê em que situação você está agora, profissional, em que momento você está na carreira e como está o mercado para você escolher onde você vai gastar o seu tempo, que é muito valioso, para estudar, tá? Eu não indico sair estudando várias linguagens de programação ao mesmo tempo. Claro que depois que você já tiver com uma senioridade um pouco maior, você pode escolher, você pode trabalhar com várias linguagens. Eu aqui atuo bastante com JavaScript, com Java, com Python também ao mesmo tempo, e as outras linguagens que associam ao que a gente faz também, como o CSS, HTML, que não são linguagens de programação, mas que a gente tem que saber também ao longo do tempo. E além disso, dentro das linguagens tem vários frameworks que a gente precisa aprender, né? Como Spring, JavaScript, tem React, Vue, Angular, etc. Né? Então eu vou colocar aqui alguns momentos, ver onde você se encaixa. Se você nunca programou na vida e está querendo aprender programação, está começando agora nesse mercado de trabalho, está querendo entrar nessa área que o pessoal é mais propício a fazer home office, por exemplo. Antes de crise, tem muitas empresas que oferecem trabalho home office 100%, ou 2 vezes por semana, 3, etc. E nos momentos de crise, como essas empresas já estão mais acostumadas, trabalham de home office, inclusive elas que vão trazendo soluções, né? Momento de crise é momento que o dinheiro muda de mão, certo? Então as empresas de tecnologia nesse momento, que trazem soluções disruptivas para cada momento da situação que a gente vai vivendo, elas aproveitam essas oportunidades. Tem empresa que eu nunca ouvi falar, que agora eu estou ouvindo falar que, nossa, deve estar recebendo muito dinheiro. Por exemplo, hoje em dia está acontecendo muitas lives. Todo mundo está trabalhando em home office, tem softwares que são apropriados para isso. Por exemplo, o Microsoft Teams, que é uma evolução do Skype, todos esses softwares que facilitam o trabalho remoto, a comunicação, eles estão crescendo muito mais agora do que antes, né? Enquanto outros que precisavam da pessoa, do profissional, o colaborador estar fisicamente, estão sofrendo muito com essa crise. Claro que todo mundo está sofrendo, alguns não. Então, por exemplo, uma empresa que eu ouvi falar esses dias, tem outras, que como aqui eu estou fazendo live para o YouTube e para o Facebook, tem empresa que começou a crescer agora porque facilita fazer isso aí para quem não tem costume com tecnologia. Eu aqui, pessoalmente, até por conta da minha carreira, né, eu consigo utilizar alguns softwares open source aqui. Eu estou transmitindo no YouTube e no Facebook gratuitamente. Mas tem gente que pagam para essas empresas que estão crescendo demais agora com essa crise. Por exemplo, acho que um chama StreamYard, por exemplo, que é um patinho lá que está virando famosa aí. Nossa, pessoal, essas empresas estão crescendo muito. Empresas de comunicação, etc. Só que, se o seu momento agora, você está querendo entrar nessa área de trabalho, para aprender programação, para trabalhar, tem muitas vagas. Até esses dias teve uma reportagem na revista Exame, eu acho, que colocou como se fosse um glamour. Jovens de 20 anos estão ganhando 20 mil reais por mês trabalhando de casa. Não é sempre assim não é muito bem assim não, depende muito da senioridade. Assim como profissionais sêniores que são capacitados, são muito requisitados pelo mercado, tem uma grande quantidade na base dessa pirâmide de profissionais júniores que vão começar com um salário mais normal, né? Mais concebível na indústria normal, né? Que essas pessoas vão ter mais dificuldade para desenvolver as soluções, etc. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então a minha sugestão aqui, se você está começando nesse mundo agora, você tem que escolher algumas linguagens de programação que facilitem o seu estudo da base. O que é a base? Que a gente está vendo aí na tela. E depois que você vai praticando a lógica de programação, tem outras coisas que tem que se inserir ali na base para você se tornar um bom profissional. Como, por exemplo, estrutura de dados, banco de dados, comunicação, arquitetura, como a comunicação acontece na internet, por exemplo. Tem alguns protocolos que você vai precisar saber se você for trabalhar, por exemplo, desenvolvendo um aplicativo ou sites, aplicações web,
né? Então, mas a base da maioria das coisas, desde se você for trabalhar com data science, com desenvolvimento de programação embarcada, sei lá, fazer software para foguete, ou se você vai desenvolver o web, que é o mais normal, aí, mais comum na indústria, mobile, etc. A base disso tudo aí é a lógica de programação seguido aí de estrutura de dados, tá? Então a minha sugestão, se você está nessa situação, é Portugal, que é basicamente você escrever algoritmos em português, que é a sua linguagem nativa, é como você pensa normalmente. A gente está conversando em português, então a gente está com o nosso cérebro pensando em português. Se eu quero fazer uma conta aqui, sei lá, usando uma matemática, eu vou usar os números em português, certo? Sei lá, 2 mais 2. E por que se eu vou fazer pensar num algoritmo, numa estrutura lógica, eu tenho que pensar em inglês? É uma coisa que pode atrapalhar se isso não é natural para você na sua vida. Se você já tem um inglês fluente, se você é tranquilo com o inglês, tudo bem, vai lá numa outra linguagem, embora tenha algumas outras coisas que vão atrapalhar lá. Nesse caso eu indico, por exemplo, o Python, que aí você instala o Python e consegue criar uns programas com menos palavras-chave que a linguagem traz para criar ruído ali na hora que você tem que aprender o importante, que é a lógica de programação. Entendeu? Então a minha sugestão é o Portugal, para te ajudar. Tem escrito Portugal aqui, não é Portugal, tá? Te ajudar a entender essa parte inicial aí do seu desenvolvimento profissional na área de programação, tá? Tem várias ferramentas para isso também. Uma que eu utilizo nos meus minicursos, no meu ensino, no blog e tudo mais, é o Visualg, porque ele é mais antigo lá e funciona bem, tá? Mas eu sei que agora já tem outras soluções aí, se você procurar na internet Portugal Web, você acha alguns outros lá, que mudam um pouquinho, tá? É só uma questão de ler lá na documentação e ver como que você vai criar aquelas estruturas de se, então, se não, enquanto, faça, para, etc. Mas a minha sugestão é, se você tiver o Windows, é o Visual. Se você tem o Mac, o Visual já não vai funcionar, né? Porque ele foi desenvolvido para Windows. Inclusive ele vem lá de trás, ele vem assim de uma linguagem muito próxima ao Delphi, tá? Hoje em dia quem dá suporte ao Visual é um professor chamado Antônio Nicolodi, tá? Ele é do Sul, ele está na versão 3. Se você for no blog Dicas de Programação, ou até se você tiver ali, entrar no mini curso que eu coloquei aqui no comentário e na descrição, eu vou indicar ali onde que você consegue baixar o Visual para estudar. Beleza? Tá aprendendo, tá começando agora, não se preocupe com linguagem. Você tem que aprender o raciocínio lógico, o raciocínio de programador. Você tem que ter a mente de programador. Para facilitar isso, se você no dia a dia utiliza o português, vai de Portugal, não precisa ir nenhuma linguagem profissional. Mas é bom salientar que você não vai fazer um programa profissional em Portugal. Portugal, o objetivo dele aqui com o Visual é aprender lógica de programação, nada mais, tá? Você pode fazer alguns algoritmozinhos para aprender e tudo mais, mas ele não é apropriado. Você não vai desenvolver um software profissional, um sistema inteiro com Portugal, com Visual, tá? A segunda pergunta, se você não está nesse nível iniciante, você já está ali no júnior e tal, que é onde essa dúvida mais pega, que é qual linguagem que eu vou escolher. Agora eu já passei aqui no primeiro ano do ensino técnico aqui da faculdade, e agora já estou entrando ali no Java, Python, tem muita gente que fala de JavaScript, tem o C que me ensinaram lá, etc. Qual desse mundo de linguagens aqui que eu vou escolher? Então aqui, se você pode fazer outra pergunta. Você está procurando emprego nesta área? Independente do momento, esse vídeo eu estou gravando hoje, mas se você estiver vendo ele daqui a 10 anos, ele serve para você também. Entra num site de vagas qualquer aqui na sua região e procura lá quantas vagas tem para a linguagem X que você está pensando em estudar. Quantas vagas tem nessa outra linguagem Y que você está pensando em estudar. E nessa outra aqui, quantas tem? Porque essa resposta ela vai mudar ao longo do tempo. É aquilo que eu falei no início, tá? Então, se o seu objetivo é arrumar um emprego, você vai estudar uma linguagem que o mercado está pedindo e que tem uma tendência de continuar pedindo ao longo do tempo. Java, por exemplo, está sendo pedido há décadas já. Já é mais de década que é muito pedido a linguagem Java.
C Sharp, a mesma coisa. O Python, o JavaScript. Então ali tem alguma PHP, algumas linguagens que já estabeleceram. O Ruby, por exemplo, teve um pico num tempo, hoje já caiu, mas ainda está ali no HIP, entendeu? Então, olha nesses sites de vagas, tem vários. Entra no que você já está acostumado a ver, né? Se você está procurando emprego, você sabe disso melhor que eu. Inclusive, eu queria indicar aqui, tem um artigo aqui no blog que eu escrevi em 2018, que fala aqui de 3 linguagens de programação: Java, Python, JavaScript, tá? Essas 3 linguagens, hoje em dia, ainda está bem ok você escolher qualquer uma delas se você está procurando emprego, tá? Mas aqui tem uma ideia muito legal sobre quais critérios você pode utilizar para escolher uma linguagem de programação. Além das ofertas de trabalho, você pode olhar também, e não é só linguagem de programação não, tá? Pode ser em relação a frameworks também. Sempre tem briga, né? Angular ou React, qual tá pedindo mais? Qual que tá mais fácil de você aprender? Por exemplo, se você já tem uma estrutura básica, já vem do Java, já entende de orientação a objeto, de padrões MVC, alguma estruturação ali de teste, o Angular é muito bom, tá? Porque ele já traz uma parte mais bem estruturada nesse quesito. O React tá subindo muito aí porque ele tem um Facebook por trás, tá? Falando aqui de frameworks um pouquinho. Mas uma coisa que eu queria trazer para vocês atrás dessas linguagens tem como que está a comunidade, tá? Porque as pessoas se agrupam e elas se ajudam. Independente se tem uma empresa grande por trás ou não, por exemplo, o React tem o Facebook, o Angular tem o Google por trás, mas o Vue não tem ninguém, tem a comunidade. Mas tem muita gente dando suporte. Então, quando você for pesquisar para resolver um erro que deu, quem que vai te ajudar? É isso que você tem que pensar também, tá? Dando exemplo aí desses frameworks. Mas se você for para as linguagens, é a mesma coisa. O Java tem o Oracle por trás, o C Sharp tem o Microsoft, o Python é a comunidade. Entendeu? Mas tem muito suporte, muito suporte. Inclusive, Python é das linguagens que mais junta pessoas fisicamente para estudar, para aprender. Tem movimentos voltados só para mulheres, né? Enfim, principalmente do framework mais famoso deles para web, que é o Django. Então tem lá Django Girls, por exemplo. Tem em várias cidades do Brasil. Então, quem que está por trás? Se você se juntar com essas pessoas e entrar em comunidade, a sua evolução naquela linguagem vai ser muito maior, vai ser muito boa, tá? E um outro lugar também, que se você já é um pouco dessa área, você já conhece, é o Stack Overflow. Mas se você não conhece, não é dessa área, está começando agora, tenho o prazer de te apresentar. Isso aqui é o lugar onde você vai encontrar muitas soluções de problemas. Este site, o Stack Overflow. E eu queria trazer aqui um gráfico que ele tem. Se você colocar Stack Overflow Trends no Google, lembrando da live de ontem do inglês, trends é tendências, né? O Stack Overflow ele traz pra gente a tendência de perguntas, né? O histórico de perguntas que ele trouxe, que ele tem, que foram feitas ao longo do tempo no site, né? Porque o Stack Overflow, as pessoas que estão trabalhando com programação e aprendendo, elas colocam perguntas lá, dúvidas, problemas que vão acontecendo, erro, e as pessoas vão comentando embaixo. Então ela tem uma tendência de pesquisa. Se a gente for ver aqui nesse gráfico que o Stack Overflow dá pra gente, eu vou dar um pouquinho mais de zoom aqui, ó. Aqui em vermelho, aqui, ó, cresceu muito de 2009 agora em 2020, tá o Python. Python é uma linguagem boa para se aprender agora, principalmente, e eu até indico por que ele está aqui no topo agora, hoje em dia, por causa do Data Science e Machine Learning, que a gente vê muito hoje em dia. E exatamente por conta dessa questão de hoje em dia ter muitos dados e o Python tem um framework que chama Pandas e alguns outros voltados para Machine Learning, que é para tratar esse dado, capturar esse dado, limpar ele e aplicar técnicas de Machine Learning. Por isso o Python cresceu muito nesses últimos tempos, por ele estar muito propício para isso. Uma outra linguagem para esse tipo de coisa que é muito utilizado é o R. Só que o R ele é muito voltado só para isso, né? O R é muito... Quem estuda estatística começa ali pelo R. É uma linguagem muito boa para estatístico. O estatístico gosta muito. Só que se você for pensar numa solução completa, se você for fazer um sistema
colocar para rodar ali alguns programas em batch e tal, eu tenho a tendência a falar mais do Python, porque, por exemplo, o Django, se você quer fazer um sistema web que já tem ali um machine learning ali pronto, que você executou os algoritmos de machine learning e você consegue tratar aqueles dados ali e já ter um link próximo ali do sistema web que você está desenvolvendo com os seus dados e os seus algoritmos, seus modelos de machine learning, o Python eu indicaria mais por causa disso. Só que aí tem sempre aquela briga, Python ou R, alguma coisa assim. Os estatísticos sempre vão voltar para o lado do R e os programadores, né, sempre vão voltar para o lado do Python. Só que as duas resolvem muito bem essas questões, tá? Então aqui já tem um exemplo de como acontecem essas discussões aí na internet, tá? Uma outra linguagem que está muito em alta aqui, se a gente for ver, é o JavaScript. E há muito tempo. A gente pode ver lá, principalmente de 2014 aqui, 2014 para frente, JavaScript está sempre ali no topão ali. Por quê? É a linguagem do browser, a linguagem do cliente aqui, principalmente. Hoje em dia, nos últimos anos até, a gente já consegue executar código de JavaScript no servidor, né? Eu já tenho alguns sistemas rodando com Node, que é a plataforma que executa esses códigos de JavaScript no servidor, tá? Então, por isso o JavaScript também tem uma tendência a ficar muito aqui em cima, tá? Por isso que eu até coloquei ali no artigo essas 3 linguagens. E aqui na sequência, qual que é a terceira linguagem que está aqui sempre no topo aqui, não cai, não cai, é o Java, tá? O Java, pessoal, muita gente tem preconceito do Java porque teve trauma do Java quando lá no início da faculdade. Por quê? O professor foi lá ensinar lógica de programação em Java para a pessoa. Aí a pessoa, não estou conseguindo aprender Java, tal, mas a deficiência dela não é o Java em si. É a orientação a objeto que ela não aprendeu direito, a estrutura de dados que ela não aprendeu direito, a lógica de programação, coisa que você deveria estar aprendendo antes de vir entrar no Java. E muita gente tem esses preconceitos, tanto com Java quanto com JavaScript, né? Inclusive o Java ali dentro da palavra JavaScript não tem... a linguagem até que é um pouquinho parecida em alguns aspectos, mas não tem nada a ver praticamente. Inclusive hoje em dia já estão trocando o nome, já estão tentando substituir esse nome pelo nome oficial da linguagem, que é ECMAScript, ECMA. Só que, né, não é um acrônimo, esse ECMA até hoje não pegou muito bem. Então ainda é JavaScript. Então o Java ainda está ali no topo. Por quê? A minha opinião, porque o Java, assim como o Python, subiu muito, principalmente por causa de Data Science e Machine Learning, e o JavaScript ali por conta de browser, na década, há 10 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais até, quando eu comecei a programar profissionalmente com Java, por exemplo, em 2005, tá? O Java já era lá no topo, você pode ver que ele está aqui em cima, ó. Antes aqui era o C Sharp, ó. Então o Java lá atrás ele brigava muito com o C Sharp, até porque eles vêm da mesma raiz do C, né, do C++ ali, a sintaxe do Java e do C Sharp é bem parecida, o paradigma de orientação a objeto também. Então muitas empresas, só que a diferença dele naquela época é que o C Sharp é da empresa da Microsoft, que era pago, e o Java era open source. Hoje em dia até essa coisa inverteu, o Java tem suporte da Microsoft pago, e o C Sharp, a Microsoft está apoiando vários projetos open source aí, como é que o mundo dá a volta, né? Mas naquela época, muitos sistemas foram desenvolvidos, muitos, mas muitos mesmos, de empresa grande a empresa pequena, e ficou ali estabilizado. Esses sistemas estão funcionando, tem mão de obra para trabalhar nele, a gente tem vaga de trabalho até hoje, tranquilamente em Java. A linguagem vai evoluindo, mas os conceitos ali da orientação a objeto e como a linguagem implementa ainda continuam ali a base. Então é por isso que essa linguagem, tanto o Java quanto o C Sharp aqui, ó, tende a manter ali, por conta desses sistemas desenvolvidos no passado, tá? E hoje em dia muitas empresas optam por criar sistemas novos também com Java, principalmente por conta da experiência do pessoal que já está ali trabalhando na empresa, tanto o Java quanto o C Sharp. Tem empresa que tem sistema só em C Sharp, né? Tanto desktop, web, o aplicativo também com Xamarin, que eu vou falar daqui a pouco. Então, essa é a minha opinião, por que eles ainda estão aqui no topo, tanto o Java quanto o C Sharp. Mas a gente vê aqui que no Trends, né, a tendência é que ele vai caindo.
Porque à medida que a gente está vendo mais startups criando soluções rápidas, elas vão optando aqui pelo JavaScript, pelo Python, pelo Ruby, que deve vir aqui na sequência. O PHP também hoje em dia está... O PHP é outra linguagem interessante de falar, porque durante muito tempo era a linguagem dominante da web por conta do WordPress, principalmente. Alguns outros frameworks que dá para desenvolver, né, CMS. Mas a tendência é ir caindo, por conta dessas linguagens que facilitam um pouco mais o desenvolvimento e a entrada das pessoas no mercado de trabalho. Hoje em dia, o desenvolvedor júnior está saindo da faculdade, principalmente optando pelo trabalho de front-end, tá? Aí ele fica muito mais próximo do JavaScript. E quando esse programador, desenvolvedor front-end, ele vem para o lado back-end, ele começa a entender um pouco mais de arquitetura e tal, ele tende a continuar ali no JavaScript porque é a linguagem que ele utilizou desde o início, tá? Então por isso ali o JavaScript é uma ótima linguagem para se escolher. Então aqui, ó, tem várias opções, tá? Eu contei aqui um pouquinho de como vem acontecendo ao longo do tempo as linguagens aqui, principalmente é uma boa estatística essa do Stack Overflow, porque se tem muita gente perguntando é porque ela está sendo muito usada e consecutivamente está diretamente amarrado, linkado ali com a parte de vagas de trabalho. Então é uma linguagem boa são linguagens boas para se optar, tá? Nesse momento, se você está procurando emprego, tá? Porque a tendência é que as empresas continuem procurando profissionais para essas linguagens, tá? Para dar manutenção. Até porque tem muito profissional que passa pela parte de programação, de desenvolvimento de software, parte técnica, e depois vira um pouquinho ali, sei lá, vou virar gerente, vira um líder de projeto, vira um Scrum Master, que não é cargo. A gente vê até pessoas oferecendo cargo de Scrum Master, mas Scrum Master não é cargo. Vai um pouco para a parte de operação, a gente vê muito hoje sobre DevOps e tudo mais, mas essa base na parte de desenvolvimento de software, praticamente todo mundo passa ali um pouquinho quem vai trabalhar com tecnologia. Se não passa, fica aquele sentimento de que está faltando algo, sabe? Eu estou trabalhando aqui no suporte, não tem nada errado, eu posso ser ali um ótimo profissional de suporte, de operação, e se ele não passou ali um pouquinho trabalhando com programação, fica ali tá faltando algo na minha carreira. E vem aquela síndrome do impostor ali que não faz bem. Enfim, essa é a sugestão, tá? Evoluindo aqui. Então, se você está procurando trabalho, vai ali no qual que é o do momento. E aquilo que eu falei no início. Essas perguntas, a resposta para ela varia no tempo. Como a gente pôde ver aqui no gráfico, ó, num determinado momento o C# era muito maior. O PHP chegou um momento aqui que estava no topo. O Java, não, o PHP não chegou no topo, mas ele sempre esteve ali brigando, tá? Mas enfim, ó, Java, JavaScript, C#, Python, até o C++, ó, se mantém muito por conta de sistemas antigos. E algumas linguagens vão surgindo agora, tá? Então é questão de você optar como você quer entrar no mercado. Você quer entrar agora para conseguir emprego em qualquer startup? JavaScript é ótimo, tá? Eu quero arrumar emprego em empresas mais estabilizadas, companhias mais multinacionais, de 1.000 funcionários para cima, uma montadora da área de aviação, alguma coisa assim. São empresas grandes. Java, C# ali tem uma boa pedida, tá? Então, vai no que o mercado está pedindo hoje. E ano que vem, se você estiver vendo esse vídeo, pergunta de novo. Entra lá no site de vaga, qual linguagem está sendo mais pedida, ou quais. Dentre elas, você escolhe uma delas baseado no que você está sentindo, como eu comentei aqui, do mercado, tá? Uma outra situação. Se você, por exemplo, vem de uma parte de mecânica, de sistemas, de eletrônica, coisas assim que você vai trabalhar com sistemas embarcados, uma área que tem muita área, muita demanda por profissional e pouca gente também, vou trabalhar no INPE, no CTA, você vai fazer, até empresas privadas também, hoje em dia tinha Mectron, agora acho que a Odebrecht comprou, várias outras empresas, né? Visiona, etc. Empresas que não é comum assim a gente ver na mídia, algumas delas até são, mas tem muita empresa e muita necessidade nisso aí também.
Então, se você vem dessa área, se você gosta, quer continuar nessa área de sistemas, sistemas embarcados, para fazer para supercomputadores, até está fazendo um mestrado, um doutorado em, sei lá, em física quântica lá, você tem que pesquisar, estudar estrelas, coisas do tipo assim, tem algumas linguagens que são mais apropriadas. A primeira aqui é para surpreender mesmo, é VBA. Por que eu falo de VBA? VBA é a linguagem que você consegue programar macros no Excel. Então, quando você está trabalhando muito com dado, né, principalmente em empresas mais estabelecidas, até NASA usa muito o VBA. O VBA é muito usado, por quê? Justamente porque ele está ali para automatizar o Excel. Então, sei lá, eu cliquei em alguma coisa no Excel, um botão que alguém colocou no Excel, o VBA vai fazer um monte de coisa lá nas planilhas, enviar coisa para banco de dados e enviar, ele vira o Excel de ponta cabeça, tá? Então o VBA aqui é a minha primeira sugestão para você ficar fluente nele se você está vindo dessa área que é continuar aí na parte de sistemas embarcados. Outras linguagens também C, eu até colocaria o Fortran junto aqui do C, tá? C e Fortran, porque são linguagens tradicionais nessa parte de sistemas embarcados, de supercomputadores. Elas não evoluíram muito ali, como a gente evolui um pouco, mas não é tipo assim, igual o JavaScript, que tá todo ano eles colocam umas coisas novas lá, um Python da vida. Tem a evolução deles, mas eles são bem estabilizados assim. E assim como se você for trabalhar para banco em COBOL, tem muitas pessoas com 60, 70 anos aí que trabalham programando em COBOL. Tem demanda de trabalho, só que não é trabalhar para banco startup. Você não vai programar em COBOL para o Nubank, entendeu? Você vai trabalhar em COBOL para bancos estabilizados, né, no mercado. Então eu indico assim, essas linguagens mais antigas, porque tem muita demanda de trabalho e não acha esses profissionais, e quando acha o salário é bom, porque a empresa e a estabilidade, se você procura estabilidade de trabalho, eu até penso que estabilidade não existe muito, a gente pode até ver nessa crise aí do coronavírus, tem funcionário público que não está recebendo salário, né? Então, eu digo sim, assim, estudar essas linguagens é questão de gosto também, tá? Tem gente que gosta muito. O C++ em relação ao C# é questão de movimentar um pouco o paradigma de programação. Então, o C++, se o C é o avô do Java, o C++ é o pai do Java e do C#. Por quê? Aqui você trabalha com orientação a objetos em C. Então, a evolução do C para o C++ é justamente isso. Então, tem muita demanda também, né? A gente pode ver ali no gráfico, que se a gente pôr o C aqui, ó, é estável, bem estável, tá? Eu não citei ali, mas a Assembly também fica lá embaixo, mas não cai. Essas linguagens, elas não têm tanta pesquisa, porque também não tem tanto profissional júnior ali. Então, é oportunidade também se você tem essa visão diferente, assim, de não ficar concorrendo com o mundão aí que está começando no mundo de programação. Se você quer trabalhar, fazer coisas muito da hora aí de tecnologia na parte de ciência mesmo, essas linguagens aqui são top. Até coloquei o Assembly aqui, que vai mais ali abaixo na parte de eletrônica, tá? Então, sempre ali, quando você está fazendo ali circuitos para foguetes, o Assembly você vai acabar utilizando ele ali, porque geralmente você tem recurso escasso ali para poder trabalhar, não é os 2 GB de memória que você tem aí no seu celular, entendeu? São poucos recursos, principalmente coisas que vêm mais antigos aí. E eu coloco aqui o Python e o Java também. O Python, por aquilo que eu já comentei, né? Se você vem aí, por exemplo, da área tá fazendo doutorado em astrofísica e está estudando ali os dados de estrela, é data science isso aí, no final das contas. Com o conhecimento de astrofísica que você está colocando ali. Então o Python é uma linguagem apropriada ali para você trabalhar com data science. E o Java é essa proximidade que ele tem ali do C. A gente tem muitos sistemas em Java, principalmente porque há 10 anos atrás essas grandes empresas, tanto o Java quanto o C#, eu não coloquei aqui, mas tem também. Mas o C# por ser a Microsoft, essas empresas que utilizam assim mais desenvolvem foguetes ou satélites e tudo mais, eles vão mais para o open source, por isso que eu deixei só o Java aqui.
Mas assim como essas empresas grandes, há uns 10, 15, 20 anos atrás, vinham optando pelo Java, por exemplo, esses institutos de pesquisa também, essas empresas privadas que fazem foguete, supercomputadores e etc. também. Tá? Então, por isso que eu estou colocando o Java aqui. Então, estou dando aqui algumas opções de linguagem, se você quiser. Se você está nessa aí de qual linguagem escolher e tal, algumas opções, quais benefícios que elas vão te dar. Tá? E como eu falei ali, se você está fazendo um doutorado de astrofísica, por exemplo, Python ali para você capturar, tratar esses dados, para rodar modelos de matemáticos em cima dele. O Fortran, C++, você vai acabar precisando deles, principalmente quando for utilizar nos supercomputadores, tá? Para executar os algoritmos e modelos lá. O R, por você ser de estatística, né? Você vai precisar muito trabalhar com estatística. Ou o Python, porque no final das contas aqui você vai... digamos que está muito amarrado ali com a data science, machine learning, e otimização e várias coisas do tipo na parte de computação, tá? Análise de imagem, por exemplo, né? Se você tira uma imagem de uma estrela, você tem que, dependendo das frequências que estão vindo ali, você vai ter alguns dados ali que você vai precisar analisar ele, executar alguns modelos de estatística. E plotagem aqui, no R e no Python, os dois são muito concorrentes, assim, o R é muito bom e o Python também, assim, com os frameworks do Panda ali, um Keras da vida. Então é bem interessante aqui essas linguagens para se você está nesses nichos assim bem específicos, tá? Fugindo um pouco do padrão que todo mundo só fala de internet, web e mobile. Então dá para fugir, é questão de opção. Se você está vindo ali da eletrônica, da telecomunicações, de mecânica, parte de sistemas, algumas linguagens você pode optar que tem muito trabalho por aí também, tá? Aí a gente começa a entrar aqui na parte web, tá? No web, HTML e CSS são coisas que você vai precisar aprender, elas não são linguagens de programação. O HTML é uma linguagem de marcação, é onde você, por exemplo, o Word, quando você vai lá no Word e seleciona um pedacinho de texto e fala que ele é negrito, o HTML serve para isso. Você está marcando um pedaço de texto, ele começa aqui e termina aqui. E como eu vou formatar ele, é aí que entra o CSS. Tá? O CSS ele consegue identificar esses pontos que você marcou com o HTML no seu conteúdo e colocar algum estilo ali. Então você pode colocar fonte específica, tamanho de fonte, se é uma imagem você dimensiona, você deixa mais gordo, mais fino, etc. CSS é para você trabalhar no conteúdo que está marcado pelo HTML, tá? Não são linguagens de programação. E no web, JavaScript. Não tem para onde correr, não. Até a título de conhecimento, aquela tag script lá, por padrão você coloca JavaScript. Mas como vem do passado, aí, principalmente da Microsoft, você pode colocar outras linguagens ali no browser. Só que a evolução é o JavaScript, aí eu não vou discutir, tá? É JavaScript, ponto. Hoje em dia, se você pegar lá um ActionScript da Microsoft lá de 20 anos atrás, você vai trabalhar para 20 anos atrás. E o web é evolução, o web é startup. Se você quer trabalhar com desenvolvimento web para rodar no IE6, não sei que mundo que você vive, tá? Aí dentro do JavaScript vem um outro problema, uma outra discussão que eu até já comentei um pouco aqui, que são os frameworks. Aqui eu nem tenho muito o que dar sugestão. Eu já dei algumas opiniões aqui de como você pode pegar informação para ver qual que você vai escolher. E a sugestão que eu te dou é o seguinte: depois que você escolheu uma desses frameworks, tem mais, tá? Eu coloquei 3, 4 aqui, mas tem muitas outras coisas para a gente trabalhar aqui. Abraça ele e aprende e fica bom nele. Depois que você já tiver bom nele e tal, se quiser começar a aprender o outro, ter a título de comparação e evoluir a sua carreira, virar um pouco mais sênior, tudo bem. Mas pega uma, se você está começando, escolhendo uma delas para estudar agora, pega uma e estuda ela, vai nela. E como que você vai escolher essa? Eu já falei, vai lá nas vagas, se o seu objetivo também é arrumar um emprego. Aquela, você tem um sonho de trabalhar naquela startup X lá. Vai lá, vê o que ela usa. Tá? Ela usa o React, ela usa o Angular, ela usa o Vue, ela não usa nada. É tudo na raiz, que tem muitas também. Se você aprender só o JavaScript, você consegue muito emprego, principalmente dessas empresas que tem aversão a qualquer framework. Porque o framework ele traz algumas coisas que
na aplicação, às vezes você nem precisa utilizar. Mas facilita muito o desenvolvimento. Então, aqui são os três principais frameworks. E nesse aqui, quem está por trás é o Facebook. Se você for pensar naquela questão que eu comentei lá, de quem está por trás para dar suporte, quando você tiver algum problema, alguma dúvida, quem está por trás do Angular é o Google, tá? E quem está por trás do Vue, fala Vue, tá? Escreve Vue, mas fala Vue. Já vai aí pegando quer dizer, tem lugar no mundo que mesmo falando inglês é falar Vue. Principalmente indiano não liga muito para essa questão de fluência. A gente que é brasileiro que fica mal preocupado, mas enfim, voltando à discussão aqui. No Vue, quem está por trás é a comunidade open source, tá? Não tem uma empresa por trás assim, pelo menos por enquanto não, que eu saiba, tá? Às vezes já tem alguma empresa. Claro, quem paga, quem está por trás, nada de graça, não tem almoço gratuito, tá? Tem empresas que pagam para profissionais darem suporte, para evoluir a linguagem. São os principais quem escreve mais na linguagem que é open source lá no GitHub e tal. Beleza, e uma coisa aqui que aí já não é nem linguagem nem framework, é questão de tecnologia, tá? Para ficar atento, que isso aí é recente, aí há uns 2 anos para cá, ainda não pegou tração, tá? Mas pode ser que pegue, pode ser que não, é só uma sugestão minha. PWA é você desenvolver uma aplicação web e com algumas coisas que você faz ali, você consegue transformar essa aplicação num aplicativo, digamos. Não exatamente um aplicativo, mas por isso que eu estou colocando entre aspas. Porque você consegue meio que instalar aquilo no computador, inclusive no celular, no computador também, tá? No celular, e a pessoa vai conseguir usar offline, tá? Então, porque ela vai acessar alguns recursos ali do browser para armazenamento, pode acessar um Bluetooth, a câmera, então ele vira um aplicativo, só que ele não vai estar lá na loja de aplicativos do smartphone, não vai estar na Play Store lá, no Apple Store lá, entendeu? Mas é uma coisa legal, um pouquinho a mais que você evolui a sua aplicação web ali no JavaScript, você já consegue tornar essa aplicação instalável. Só que por não estar lá nas lojas, eu acho que isso é até um dos motivos dele não ter pego tração ainda até hoje, tá? Aí mobile, a gente entrando aqui um pouquinho no mobile, tem 3 pontos específicos aqui que eu acho importante a gente prestar atenção. Se você está querendo entrar nessas carreiras de mobile, nas 3 opções tem muita demanda de trabalho. Por quê? Se você vai desenvolver softwares nativos para iPhone, iPad, essa parte do sistema iOS, Objective-C ou Swift, tá? Swift é uma outra linguagem de programação da Apple. Assim como eu coloquei aqui Java e Kotlin para Angular, tá? Então, se você tem muita demanda também, mas e é específico. Isso aqui tem demanda, mas não é tanto igual essas outras 2 finais aqui que eu vou falar. Mas é uma opção também. Objective-C, tá? Que não tem nada a ver com C, é uma linguagem própria lá também. Assim como o JavaScript não tem nada a ver com Java. E o Swift, que é uma evolução disso aí, uma forma mais fácil de desenvolver para iOS. E se você for fazer aplicativos nativos para Android, é Java ou Kotlin. Se você vem do Java, tudo bem ali manter no Java. Tem algumas linguagens que são meio que irmãs ali do Java, irmãs bem mais novas do Java, que geram um código para a máquina virtual do Java também, como Groove, Off, enfim. O Kotlin é o que o Google veio por trás para dar suporte, porque o Google é que está por trás do Android, certo? E o Google falou assim, gente, a partir de agora eu indico que vocês desenvolvam com um Kotlin. Então, é uma opção também se você for desenvolver softwares especificamente para o Android. Diferença de Android para iOS, na minha opinião, é poder aquisitivo, né? iPhone, caro. Então, quem consegue comprar um iPhone está mais propício a gastar dinheiro. Então, tem muitos desenvolvedores que optam a trabalhar só com iPhone, porque se você cobrar R$10 ali, o usuário do iPhone tem uma tendência maior de pagar. Sendo que você for e o Android é mais povão, tá? É open source e tal, um aplicativo, hardwares mais baratos, enfim. Então, e esse povão tem a tendência de às vezes nem saber que dá para comprar as coisas na internet.
tá? Então, por isso que tem a diferença minha, né? Na minha opinião Android é povão e iPhone e iPad é quem tem mais grana, tá? Só que aí tem aquele negócio, né? Se você quer fazer aplicativo para os dois sistemas, né? Para o iOS e para o Android, você fica nessa, né? Tem que fazer 2 códigos. Inclusive agora eu estou para desenvolver um aplicativo de um site grande que eu tenho, que já tem uma plataforma web. Eu estou desenvolvendo um aplicativo e eu me vi nesse beco aí, né? Qual que eu escolho? E tem opção para você desenvolver, ao invés de fazer um aplicativo no Java ou Kotlin para o Android, outro aplicativo, o Objective-C ou Swift para iOS, e ter 2 bases de código. Se você for colocar uma coisa nova, você tem que vir aqui programar, você tem que vir no outro e programar também. Tem opção para você desenvolver para os 2 ao mesmo tempo. Isso veio ao longo do tempo aí muito capenga, porque eram gambiarras assim, que deixava esses sistemas, esses aplicativos mais lentos, tá? Porque eles colocavam algumas camadas a mais ali no meio do caminho que deixava mais lento mesmo. Se você for fazer um nativo com Objective-C ou Swift, você vai utilizar os componentes nativos do iOS, da Apple. Se você for desenvolver no Android com o Java ali e o Kotlin, né, você vai utilizar os componentes nativos. E dava para você desenvolver, assim, a Microsoft, né, o C# você consegue fazer tanto aplicativo web, sistema web, o desktop e também mobile, assim com o Xamarin, X aqui, mas fala com som de Z, né? Dando essas dicas aí do inglês também. Só que, né, coloca algumas camadas ali, né? Sempre tem as pessoas que falam, não é tão lento assim e tal, mas, fazer sistemas grandes aí acaba deixando um pouco mais lento também, tá? E o Cordova, né, é a comunidade, né? Lembra que aqui sempre tem a comunidade por trás de tem umas empresas grandes por trás de uma tecnologia nova, um framework novo, alguma coisa assim, e tem a comunidade que vai lá e faz um negócio de graça. O Cordova, ele vem de um outro antigo lá que chamava PhoneGap, que você consegue desenvolver também ali numa linguagem mais simples ali, com JavaScript, né, uma coisa mais próxima do JavaScript, e ele fazer o trabalho que o Xamarin faz ali também. Só que esses 2 aí colocam umas camadas a mais ali, tá? Aí entra esses 2 últimos aqui que hoje em dia tá né, muita discussão aí no momento, muito legal, que é o React Native e o Flutter. React Native, você programa com uma linguagem igual do React, então você consegue criar componentes no React e utilizar no web, tá? E utilizar aqui no mobile, tá? Claro que nem tudo que você consegue ter, que tem num lugar e tem no outro também, vice-versa. Mas é muito mais próximo. Então, se você está começando naquelas escolhas de linguagem lá, você optou pelo JavaScript, nas escolhas ali do framework você optou pelo React, a tendência é que você aqui na parte mobile escolha o React Native, que vai ser muito mais fácil para você, tá? Só que se você, numa daquelas ali, você escolheu, sei lá, estou trabalhando com Java, estou trabalhando com Angular ou alguma coisa assim, o Flutter está vindo aí, né, com muita força, tá? E o Flutter tem uma comunidade muito forte aí, o pessoal está falando muito bem. Então a briga tá, assim como tá Angular com React, tem uma briga boa, tá? Nessa questão do framework aqui para mobile, entre o React Native e o Flutter, também tem uma briga boa. Eu não sou, nessas discussões, eu não vou para um lado ou para o outro. Acho que qualquer um que você escolher que estiver resolvendo o problema, ótimo, né? Se você está tendo experiência, o mercado está, vê aqui não vai ter dos frameworks, eu acho que até tem aqui de frameworks, você viu, ó, JavaScript Frameworks. Aqui a gente tem uma comparação aqui também, ó. O Angular e AngularJS é uma versão do outro, tá? A versão 1 era AngularJS, agora tem o Angular que é do 2 para frente. Então o Angular e o React, ó, ficam aqui na briga, é o primeiro e o segundo lugar hoje em dia. O React está bem lá em cima, né? Mas é Facebook por trás e E o jQuery é um ancestral aí que hoje está vivo, tipo Java também. Ele evoluiu assim um pouco, melhorou, questão de tamanho de arquivo que tem que baixar para o browser do usuário, mas ele está ali também junto, tá?
E aqui você vê o AngularJS caindo porque justamente ele não tem evolução. A evolução dele é o Angular, por isso que você vê aqui o verdinho entrando aqui no lugar, mas é como se fosse a mesma linha aqui, né? Saindo do início aqui e continuando, tá? Até opção aqui, se você quiser vir no Stack Overflow Training, você pode vir para outras coisas aqui, ó. Qual o sistema operacional que é mais utilizado, enfim, qual é mais pesquisado, né? No Stack Overflow, né? Mais utilizado, mais pesquisado. Enfim, voltando aqui para nossa discussão. Então, ó, React Native ou Flutter, na minha opinião, qualquer um que você escolher, vem também da sua bagagem. Vai lá, faz seu trabalho, seu dever de casa, pesquisar qual que tem mais oferta de trabalho, se é isso que você quer. Se você quer trabalhar naquela startup, sei lá, tem muita gente que tem sonhos de trabalhar no Nubank. Vê lá o que ele está usando. Eu acho que ele está querendo, o Nubank está fez testes com React Native, está optando pelo Flutter, eu acho que eles têm os dois. Mas é ir lá e perguntar, ver o que eles estão falando lá na parte de desenvolvimento, que eles sempre têm uns blogs assim de desenvolvimento que eles discutem lá o que eles vão utilizando, tá? Essas startups novas aí. Beleza? Então aqui, ó, mobile e web. Se você tem muita gente que está começando nisso aí, tem muitas opções aqui para você. E é aquilo, né? Escolhe uma e estuda ali, porque você pode, pensando no seu conhecimento, seu estudo, você pode crescer horizontalmente, aprendendo um pouquinho de cada coisa. Mas é bom você se especializar numa coisa. Dentre todas as tecnologias, escolhe uma e aumenta o seu estudo em relação a ela. Se você já está lá na frente, faz o mesmo, faz de novo, escolhe uma outra aqui de baixo e evolui. E ao mesmo tempo você vai estar na comunidade aí, sabendo tudo que está acontecendo, você vai evoluindo todas um pouquinho ao mesmo tempo na sua carreira aí de evolução de júnior, pleno, sênior, tá? E uma outra sugestão aqui que eu dou para vocês, tá? Além aqui de pesquisa, dessa forma de pesquisa, é que se você está indo começando agora, tem um roadmap, até vou deixar aqui no comentário, tá? Deixar tanto no Facebook quanto no YouTube, tá? Tem esse endereço aí que você tem roadmap, tradução aí mapa de rota, tá? Onde que você vai seguindo. Então aqui você tem algumas opções, tá? Para ir escolhendo. Claro que ele vai te dar, ele está dando uma opinião aqui, tá? Isso aqui foi alguém que desenvolveu e ficou bem legal. Então aqui é em inglês, tá? Então, vindo da aula de ontem, se você está querendo chegar nesse ponto aqui, você vai ter que evoluir o inglês. Aí já não tem muito para onde correr, mas para começar você não precisa do inglês, como a gente conversou ontem. Algumas coisas que você precisa conhecer, assim, pelo menos um pouquinho, você tem que ter levado esse conhecimento um pouco, tá? Essa base aqui, toda essa base. Dentre eles aqui a gente pode ver algoritmos e estrutura de dados, que é o que eu comentei, uma coisa que a gente vai trabalhar muito aqui, e outras coisas, o básico para utilização de terminais, tanto no prompt do DOS lá, se você está no Windows, quanto no Linux, no terminal, no Mac, tá? Versionamento de código, GitHub é onde você vai trabalhar muito, pesquisar códigos e colocar os seus códigos ali também, enfim, algumas coisas aqui que é importante você saber. Aí isso aqui é uma ideia para você escolher agora em 2020. Se você, entre front-end e back-end, você escolheu o front-end, segue para esse outro mapa que ele está falando aqui. Ó. Olha só a lógica de programação básica aqui no fluxograma, tá? Se você escolheu o back-end, vai para o outro lá. É o if then else lá, tá? Se, então, sem não. Se a sua opção é front-end, então aqui é isso aqui que você vai ver agora. Se não, é o outro código. E se você está querendo aprender DevOps, você vai estudar back-end primeiro, tá? Então aqui, quando você entra na parte de front-end, que front-end, estou falando muito de front-end, mas é a parte visual que a gente vê de aplicações web e mobile, tá? Então, HTML, aqui ó, você já pode ver, HTML, internet, o básico de internet, nós vamos falar disso aqui também. HTTP, browser, como que funciona, cliente-servidor e tal. HTML, CSS, JavaScript. Dentro de cada um desse aqui tem coisas importantes para se aprender, tá? SEO básico, acessibilidade, semântica. No CSS tem alguns frameworks que você pode estudar também para facilitar o seu trabalho, né, do CSS. Então é aquele esquema.
Dentro do framework, dentro de linguagem, tem alguns frameworks que a gente pode escolher. E CSS também, embora não seja uma linguagem de programação, tem seus frameworks também, tá? JavaScript, tem o básico de JavaScript que você tem que aprender aqui também, antes de entrar em qualquer framework. Versionamento de sistemas, segurança web, repositórios de código, que a gente tem GitHub, GitLab, como utilizar o Git, gerenciadores de pacote, que é para você instalar dependências. Então, vou dar um exemplo aqui. Você está desenvolvendo em JavaScript. Se você, no meio lá do seu desenvolvimento, do seu software, você precisa enviar um e-mail, tem frameworks que já faz isso aí. Tem algumas bibliotecas que já faz isso aí. E se você está usando algum gerenciador de pacote, você vai lá no terminal, digita um pequeno comandinho, ele já baixa aquela dependência e você já pode usar no seu código, né? Isso pensando em código JavaScript no servidor, tá? Mas no front-end também. Se você precisa fazer requisições no servidor lá, que a gente chama de API, tem bibliotecas que facilitam isso também. Então, um comandinho lá, você instala essa biblioteca e é só usar. Aí aumenta muito ali a quantidade de coisas que você pode utilizar, né? Então aqui, ó, entrando na parte de processadores de CSS, tem aqui algumas opções para você estudar. Arquitetura de CSS. Se você for ficar mais nessa parte de front-end mesmo, né, de browser, de design, não for muito para a parte de back-end e tal, se é aí que você vai escolher carreira, engole esses conteúdos aqui, ó. SAS, essas arquiteturas de CSS, a parte de HTML, como que funciona a comunicação aqui, gerenciador de pacote, é aqui que você tem que concentrar todos os seus estudos, tá? Claro, também tem parte de usabilidade, tem teorias, tem até parte de psicologia, né? De qual o comportamento humano em relação a isso aí. E é uma das coisas que eu quero finalizar essa live também. Então, aqui a gente está entrando em tudo aquilo que a gente falou lá, tanto de linguagem quanto de framework. Ó. Aqui a gente tem algumas opções, ó. React, depois de aprender o React, tem algumas coisas que você tem que optar por aprender também. Angular, a mesma coisa, porque já entra em paradigmas de programação, de como facilitar o desenvolvimento. E se você vai entrar numa equipe e todo mundo vai utilizar isso aí, você tem que aprender isso também, tá? Então tem bastante coisas que você vai decidindo. Então se você já travou na primeira pergunta de qual linguagem de programação, olhando esse roadmap aqui, ó, esse roteiro aqui de o que você tem que ir aprendendo, onde você vai tomando decisões, você vai ficar louco, tá? Então a minha opinião é tipo assim, não demora muito para tomar a sua decisão de qual linguagem, qual framework que você vai estudar, e depois disso, senta e estuda, mete a cara no livro, na internet, nos blogs, nos conteúdos aí, na documentação, e estuda e aprende essas coisas aí. Na prática, desenvolve projetinhos seus, tá? É muito bom isso aí, tá? Eu não vou passar tudo aqui porque, nossa, tem muita coisa aqui, ó. Mas alguns frameworks para geração de site estático. Aqui, ó, se você vai desenvolver aplicações mobile, tem lá aquelas coisas que eu falei, tem o Ionic que eu esqueci de colocar na lista lá, tá? Desktop, se você está trabalhando com JavaScript, tem como desenvolver, olha só, se você não sabia, tem como desenvolver aplicações desktop com JavaScript. É esse Electron aqui que faz esse trabalho pra gente, tá? WebAssembly, embora tenha esse nome aqui, não tem nada a ver com aquele assembly que eu comentei lá de baixo nível de programação, tá? Isso aqui é uma forma é um concorrente do JavaScript, né? Entre aspas aí, você consegue desenvolver aplicações para rodar no browser. Lembra que lá na tag script que eu falei que você pode colocar outras coisas, né? Você consegue desenvolver aqui com WebAssembly também, tá? Você consegue programar em outras linguagens gerando esse código WebAssembly, só para dar entender um pouquinho, tá? E aqui, ó, continue aprendendo, não para. Ano que vem isso aqui vai ter um outro mapa desses caras. Eles começaram com essa modinha de pôr esses mapas aqui, o pessoal gostou, tem 2018, 2019, 2020 aqui, e vai ter a versão 2021, 2022 e evolução. E se você entrou aqui no back-end, aqui ó, volta a ter que estudar o HTML, se você está trabalhando para web e mobile, tá? Então você tem que entender aqui do HTML básico, conhecimento básico de HTML, CSS, JavaScript, mesmo que você vai trabalhar com back-end só. HTTP, DNS, nome de domínio, segurança, né? Preciso saber, utilização de terminal, então muita coisa aqui, ó. Aí vem aquelas linguagens mais propícias para web, ó. Java, C Sharp, PHP, Ruby, Python, JavaScript.
Você vê, ó, não tem R aqui. Lembra que eu comentei lá que entre Python e R, o Python estava lá em cima, na minha opinião, porque você consegue desenvolver alguns sistemas também que facilitam. Não é só data sourcing, você consegue desenvolver sistema web para apresentar aqueles dados, fica muito mais linkado, né? Banco de dados, aqui, ó, se você for trabalhar com back-end, ó, banco de dados também. Aí você vai escolher se é um banco de dados relacional, se é não relacional, tem várias tecnologias. Então, ó, olha a quantidade de coisas que você teria para escolher, ó. E depois que você aprendeu o back-end, se você quiser seguir nessa carreira do back-end, beleza, vai embora. Continua aprendendo. Agora você pode optar também e ir para a parte de DevOps, que é a parte de operação. Aqui tem um mundo de coisa também. Operação, só para traduzir, são os caras que mantêm o sistema funcionando. Porque depois que um sistema é desenvolvido, sei lá, o aplicativo que você usa aí do Facebook, depois que ele é desenvolvido, os desenvolvedores desse aplicativo eles vão voltar nesse aplicativo para evoluir e corrigir bug. Só que ele tem que ficar instalado em servidores, né? Se tiver muitos acessos, esses servidores têm que escalar, ou seja, ele tem que aumentar os recursos para aguentar a quantidade de gente que está acessando esses servidores, etc. Isso é toda a parte de operação, de manter a saúde do sistema, manter ele funcionando em operação durante o ciclo de vida dele, até ele não existir mais. Então é uma carreira que, tipo assim, depois que você entra na empresa e manja muito ali, é uma carreira mais estabilizada ali na parte de desenvolvimento. Claro, você sempre vai evoluindo também, você não para, porque justamente o problema do pessoal que era só de operações no passado era esse problema de não ter ali muito contato com o desenvolvimento. Aí, de alguns anos para cá, talvez uns 4 anos para cá, começou a vir esse termo DevOps, que é o cara de operação que ele tem que saber desenvolvimento também. Toda a parte de configuração do servidor está em código. E aqui tem um mundo de coisas aqui que as pessoas têm que aprender para trabalhar nessa parte de operações. Então, aqui tá, nesse roadmap está resumido as tecnologias e o caminho que você tem que trilhar dependendo do que você quer de carreira para você. Se é front-end, tem ali o que você tem que aprender. Tem o básico que você tem que aprender ali de algoritmos. Aqui ele indica exatamente o que a gente tem que aprender, tá? Então, para a gente finalizar aqui, uma coisa que eu não coloquei, essa segunda live aqui, dicas de programação, tem uma outra linguagem que, na minha opinião, ela é até a mais importante de todas, que os programadores, todo mundo que trabalha com tecnologia, principalmente, deve aprender, que não é uma linguagem de programação. Assim como o HTML e CSS não é, essa linguagem também não é uma linguagem de programação. É a linguagem interpessoal. Porque tem muita gente que acha que programação é sentar e viver de olhar para o computador. Não. Se você pensa assim, esquece, muda de área. Tá? Trabalhar com tecnologia, com desenvolvimento de software, em qualquer área da tecnologia, uma das principais qualidades, características que você tem, conhecimento que você tem que estudar, aprender e evoluir, é lidar com pessoas. Então, uma linguagem muito importante, talvez mais importante de todas essas que eu falei aqui, é a linguagem interpessoal, como você vai lidar com as outras pessoas. E isso vai te ajudar, inclusive, a subir na carreira. Você pode ir crescendo ali, porque você vai tendo alguns status mais de líder, porque você consegue fazer as pessoas trabalharem em harmonia com você. Você ajuda isso aí. Então, uma dica final aqui para você, para deixar assim, fechar com chave de ouro, a linguagem mais importante que você tem que aprender é entre pessoas, tá? Aí, independente do idioma, tá? É tratar a pessoa como pessoa e tá todo mundo no mesmo barco, vamos junto trabalhar para desenvolver esse projeto, esse software, ajudar as pessoas. Quando você vai desenvolver uma tela, uma interface, você tem que pensar na acessibilidade, pensa no cego. Eu estou colocando aqui nessa imagem algum texto descrevendo que essa imagem, o que é essa imagem, o cego não vai ver. Então, se você tiver no seu consciente essa questão de que você está lidando com pessoas antes de qualquer coisa, você já está muito na frente de muita gente por aí que a gente vê no mercado de trabalho, tá? Então é isso. Dá pra gente encerrar aqui essa live. Muito obrigado se você acompanhou até aqui. Queria agradecer aqui o Bruno, mandou uma mensagem, um companheiro aí de um mastermind nosso. Outras pessoas aí que curtiram, mandaram um salve. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Esse foi mais uma live Dicas de Programação, tá?
Aqui eu estou entregando a minha experiência, tudo que eu aprendi ao longo do tempo aí da minha carreira de 15 anos de desenvolvimento de software na prática, para ajudar as pessoas a aprenderem desenvolvimento de software, programação de uma forma mais suave, mais tranquila, né? Aprender de uma forma sólida também, com as dicas que eu vou entregando para vocês ao longo do tempo, porque às vezes eu vou falar aqui de uma coisa básica, mas colocando a minha experiência, isso aqui ela agrega muito valor, que pode fazer a diferença na sua vida aí como desenvolvedor de software, tá? Então, a minha missão aqui é destravar você para que você aprenda programação sem muito sofrimento. Obrigado, tchau, tchau.